Áreas laterais e totais de prismas e cilindros. Vamos começar por estudar a área lateral de um prisma. Ora, a área lateral não é mais do que a área da superfície lateral dos lados, certo? Então, da forma tradicional, o que é que teria de fazer? Bastava calcular a área de cada um, neste caso dos 4 retângulos, e somar. Portanto, e obtinha a área lateral, a área dos lados, da superfície lateral. Contudo, há uma forma muito mais rápida e mais prática de chegarmos ao resultado. Ora, vejamos. Antes de mais, portanto, a área lateral de um prisma é a soma das áreas das suas faces laterais. A forma mais rápida é a seguinte. Ora, vamos reparar na planificação lateral deste prisma. Se eu planificar este prisma, a superfície lateral vai ser o quê? Um retângulo, certo? Então, eu posso pensar, que é óbvio, não é? A área lateral não é mais do que a área deste retângulo, certo? E o comprimento do retângulo é o quê? É o perímetro da base. Reparem, 2 mais 3 mais 2 mais 3. E a largura do retângulo coincide com o quê? Com a altura do prisma. Portanto, a área lateral de um prisma pode ser dada pela fórmula perímetro da base vezes a altura. Portanto, perímetro da base. Recapitulando, a área lateral de um prisma não é mais do que a área de um retângulo de comprimento igual ao perímetro da base do prisma e a de largura igual à altura do prisma. Assim, a área lateral AL é igual ao perímetro da base PB vezes a altura H. Se eu pretender a área total, como o próprio nome indica, a área total é a área de toda a superfície, portanto, toda a planificação. Portanto, será igual à área lateral mais a área das duas bases. Portanto, como é que nós escrevemos? A área total, AT, vai ser igual à área lateral mais 2 vezes a área de uma base. Por exemplo, se eu pretender a área total deste prisma aqui, portanto, vou terminar inicialmente a lateral, fazendo o quê? Perímetro da base vezes a altura. Portanto, 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 5, 50. Portanto, 50 centímetros quadrados é a minha área lateral. E agora falta-me adicionar 2 vezes a área de uma base. Ora, a área de uma base, como a base tem a forma de um retângulo, é 3 vezes 2, que dá 6. Portanto, a área das bases será o quê? 2 vezes 6, 12. Portanto, a área total será 50 mais 12, 62 centímetros quadrados. No caso deste prisma triangular, é a mesma coisa. Ora, reparem, portanto, a área lateral, portanto, vou somar o comprimento dos lados da base, portanto, o perímetro da base, que é 3, 4, 5, 6, 7, vezes a altura, portanto, 7 vezes 5, 35. A área lateral é 35, mais 2 vezes a área de uma base. Portanto, a área de uma base, como tem a forma de um triângulo, é base vezes a altura a dividir por 2. Então, reparem, base 3 vezes a altura, porque nunca se esqueçam, os triângulos são muito perigosos. A base e a altura têm que fazer um ângulo de 90 graus, certo? Portanto, base 3, a altura 1,3 a dividir por 2. Portanto, ficará 35 mais 2 vezes 3 vezes 1,3 a dividir por 2. E depois é só efetuar os cálculos. Área lateral e total de um cilindro. Ora bem, quando o retângulo AC, C'b roda em torno do eixo CC', o lado AB do retângulo gera a superfície lateral do cilindro. Ao segmento de reta AB, chama-se por isso geratriz do cilindro. Portanto, o que é que eu quero que vocês saibam? Que a geratriz, que é este lado, no caso dos cilindros, a geratriz e a altura coincidem. Portanto, a altura do cilindro coincide com a geratriz, certo? Vamos pensar então na planificação do cilindro. Se eu planificar o cilindro, o que é que vou obter? Vou obter um retângulo e 2 círculos, certo? Ok.
Então, a área lateral, a superfície lateral, vai ser o quê? Mais uma vez, a área deste retângulo, comprimento vezes largura. Reparem, só que o comprimento do retângulo coincide, reparem aqui, coincide com o perímetro da base, certo? E como a base é um círculo, o perímetro é dado por diâmetro vezes π, ou 2πr, certo? Vezes a altura, que neste caso, a altura do retângulo coincide com a geratriz, ou a altura do cilindro. Concluindo, então o que é que nós vemos? A área lateral de um cilindro é dado pela fórmula PB, perímetro da base, vezes geratriz, ou se quiserem, PB, perímetro da base, vezes a altura, uma vez que a altura coincide com a geratriz. Portanto, a superfície lateral de um cilindro é um retângulo em que o comprimento é igual ao perímetro do círculo da base. Portanto, este comprimento aqui, se repararem, tem o mesmo comprimento que a base. Este comprimento do retângulo vai ser este aqui, certo? Portanto, é o perímetro da base. E a largura é igual à altura ou geratriz do cilindro. A área total, uma vez mais, ora o cilindro tem duas bases, a área total é a área da superfície, portanto tudo, então é a área lateral mais duas vezes a área da base. Um exemplo aqui, calcula a área lateral e total do cilindro dado. Então vamos lá começar. A área lateral é o quê? Diâmetro, perímetro da base vezes a altura, portanto o perímetro da base é diâmetro vezes π, 4π, vezes a altura, ou vezes geratriz, portanto vezes 10. 4π vezes 10 dá 40π. A área total, a área de cada uma das bases. Ora, sim senhor, a área de uma base, como tem a forma de um círculo, πr ao quadrado, portanto fica π vezes raio, que é 2, 2 ao quadrado é 4, 4π. Ora, então, vem o seguinte, a área total é igual à área lateral, que já vimos, 40π, mais 2 vezes 4π, que é a área de uma base, o que prefaz 48π, portanto, 48π é o valor exato da área total deste cilindro, deste caso concreto. E terminou.